O controle da doença de Gumboro precisa de 3 pilares fundamentais: a vacinação das matrizes, o uso de uma vacina viva no frango de corte e cuidar dos aspectos de biosseguridade. Olá! No Minuto Agro de hoje, o médico veterinário Tarley Carvalho fala sobre as vacinas e o controle da doença de Gumboro. Olá! Eu vim aqui hoje tirar algumas dúvidas que eu tenho recebido nas redes sociais em relação às vacinas de Gumboro. Mas antes de falar sobre vacina, a gente precisa entender um pouco da dinâmica da doença de Gumboro, para depois a gente pensar nas ferramentas que nós temos para controle da doença. O primeiro fator determinante aí para a dinâmica da doença de Gumboro é a idade. Se o vírus entra em aves que são suscetíveis numa idade muito cedo, até os 14 dias de idade, a gente pode ter o que a gente chama de doença imunossupressora, onde o vírus fará um acometimento permanente da imunidade daquela ave. Ela não vai conseguir exercer a atividade imunológica de forma eficiente pelo resto da vida. A doença clínica é a consequência da replicação do vírus de Gumboro nas aves, que ocorre de forma muito rápida e em altos níveis, aumentando assim a mortalidade desses lotes. Outros achados, como diarreia, febre, inapetência, as aves não conseguem se alimentar, são comuns nos quadros de doença clínica de Gumboro. Já no exame pós-mortem, nós vamos encontrar a bucha de Fabry, que é o alvo de eleição da replicação do vírus de Gumboro, com edema, com hemorragia de diferentes níveis. Isso pode ocorrer também em outras áreas do frango, como por exemplo nos músculos peitorais e na coxa, também é um achado comum na doença clínica de Gumboro. A doença subclínica acontece quando essas aves são infectadas pelo vírus de Gumboro após 2 ou 3 semanas de idade. Nesses casos, não é possível observar sinais típicos da doença de Gumboro. Por isso vem o nome de doença subclínica. Esses sinais eles podem estar inexistentes e que é necessário fazer muitas vezes uma avaliação meticulosa, tanto laboratorialmente quanto de campo e principalmente dos resultados zootécnicos, porque pode ser aí a primeira observação importante da doença subclínica. Você não encontra os sinais típicos, mas a perda econômica ela é importante e ela existe nesses casos. No Brasil, devido à utilização massiva de vacinas nas matrizes e utilização de programas de vacinação no frango de corte, é mais provável que se encontre a forma subclínica da doença. Ela é menos evidente e mais difícil de detectar, no entanto, ela não é menos importante. É uma doença que, subclinicamente, ela provoca perdas muito importantes. A indústria acumula perdas milionárias todos os anos devido às formas subclínicas da doença de Gumboro no Brasil e no mundo. Um aspecto muito importante que eu vou falar para vocês agora é sobre o bloqueio da bucha de Fabry. O que consiste esse bloqueio? Como a bucha ela é suscetível à replicação do vírus de Gumboro que está no campo, por exemplo, nós precisamos de aplicar uma vacina viva que seja capaz de modificar a estrutura dessa bucha, fazendo com que outros vírus de Gumboro não se repliquem. E com isso você não tenha os sinais clínicos dessa replicação. Então, por mais que você não tenha o acometimento imunossupressor, mas a replicação dos vírus de Gumboro na bucha pode provocar doença subclínica que é tão indesejada. Então, por isso a gente precisa pensar muito bem em qual programa de vacinação que nós estamos utilizando e se o mesmo tem a capacidade de fazer o bloqueio dessa bucha. Tradicionalmente, a utilização de vacinas vivas convencionais eram usadas para promover a proteção dos lotes de frango de corte. Mas a utilização desses programas tem uma limitação importante, que é a interferência dos anticorpos maternais. Nós estamos falando de um vírus convencional e esse vírus, ao ser aplicado nos animais, se esses animais tiverem níveis de anticorpos muito altos, eles são simplesmente eliminados pelos anticorpos, fazendo com que eles não consigam atingir a bucha de Fabry e bloquear essa bucha e vacinar esses animais efetivamente. Isso é um ponto importantíssimo para as falhas que esses programas de vacinas vivas convencionais sempre apresentaram.
As vacinas de complexo imune nasceram para superar as dificuldades técnicas que as vacinas vivas convencionais nunca conseguiram. Essa tecnologia é a única que consegue interromper o ciclo de Gumboro de forma eficiente, tanto em laboratório quanto no campo. Por conseguir fazer uma vacinação de forma individualizada, atingindo a bucha e bloqueando ela na idade que cada animal necessita, a vacina consegue interromper o ciclo de forma muito eficiente. Não é à toa que hoje mais de 70% dos frangos vacinados no Brasil usam vacina de complexo imune. O controle da doença de Gumboro precisa de 3 pilares fundamentais: a vacinação das matrizes, o uso de uma vacina viva no frango de corte e cuidar dos aspectos de biosseguridade. Por isso, é tão fundamental a escolha adequada da vacina para o sucesso do programa de controle da doença. Espero ter contribuído um pouco com vocês, com esses conceitos sobre essa doença tão importante. Até breve. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações? Continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!